Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre o incrível mundo da física. Hoje o tema é algo que está ao nosso redor o tempo todo, mas talvez a gente não dê a devida atenção: a condução térmica. Isso mesmo, a condução térmica é uma das maneiras que o calor pode se propagar. Já pararam para pensar que porque ao tocar em uma barra de ferro quente você sente o calor quase instantaneamente, mas se fosse uma barra de madeira, demoraria mais? Hoje vamos explorar o que é a condução e como ela funciona, a diferença entre os materiais que conduzem o calor de forma eficiente e aqueles que não, além de fazer exemplos do dia a dia. Vamos começar pelo básico. Condução térmica é o processo de transferência de calor através de um material sólido. Quando uma parte de um objeto é aquecida, as partículas ali ganham energia e começam a vibrar. Essas vibrações são transmitidas para as partículas vizinhas, espalhando o calor por todo o objeto. Imagina que você tem uma fila de dominós. Quando você derruba o primeiro, ele empurra o segundo, que empurra o terceiro, e assim por diante. A condução térmica funciona de forma parecida, só que ao invés de dominós, temos átomos vibrando e transferindo energia um para o outro. Um exemplo clássico que todo mundo já conhece é a panela no fogão. Quando a base de metal é aquecida, o calor vai se espalhando pelas laterais da panela, assim tornando ela bem mais quente. Mas por que isso acontece de uma forma tão eficiente no metal? Aqui entram os condutores térmicos. Alguns materiais são ótimos para transferir calor. Metais como cobre, alumínio e ferro, por exemplo, são excelentes condutores. Isso porque os elétrons desses materiais conseguem se mover livremente, o que facilita a transferência de energia térmica. Exatamente, por isso que os cabos de panela feitos de metal esquentam rápido, ou que usamos metais para conduzir eletricidade também. Eles também têm alta capacidade de transferir energia em forma de calor, e isso os torna ideais para serem utilizados em sistemas de aquecimento. Agora, ao contrário dos condutores, temos os isolantes térmicos, que são materiais que resistem à passagem de calor. Eles são usados para emitir ou retardar essa transferência. Por exemplo, a madeira e o plástico são isolantes comuns. Um exemplo simples é a alça de uma panela de plástico ou borracha. Mesmo que a panela esteja fervendo, a alça continua fria, porque o plástico é um péssimo condutor de calor. Isso nos protege de queimaduras. Vamos agora mergulhar um pouco mais a fundo no nível atômico. Nos casos dos metais, o que torna a condução térmica tão eficiente é a presença dos elétrons livres. Esses elétrons são capazes de se mover rapidamente através do material, transferindo energia térmica de uma região quente para outra mais fria. Já nos isolantes, como a madeira e a borracha, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e não têm tanta liberdade para se movimentar. Isso impede que o calor propague rapidamente, o que se tornam isolantes eficientes. Agora que já entendemos como funciona a condução térmica, vamos ver alguns exemplos práticos no nosso dia a dia. Pense nos utensílios de cozinha. As colheres de metal transmitem calor da panela diretamente para a sua mão. Mas se a colher for de madeira, você pode mexer o alimento sem sentir o calor, porque a madeira é um isolante térmico. Em outra situação é quando estamos em algum lugar frio e vestimos uma jaqueta com material isolante, como poliéster ou lã. Essas fibras criam barreiras que impedem o calor do nosso corpo de escapar para o ambiente, nos mantendo aquecidos. Hoje vimos o que é a condução térmica, como ela ocorre nos materiais, e falamos sobre condutores e isolantes. Aprendemos que a condução é a transferência de calor por meio do contato entre partículas e como diferentes materiais afetam essa transferência. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Fiquem ligados para os próximos, onde nós vamos mostrar para vocês fenômenos da física que estão presentes no nosso cotidiano. Até a próxima!